Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de mais uma questão da ESA aí, questão interessante de razão e proporção, tema até muito cobrado no Enem. Vamos para a resolução agora. Se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o tempo necessário, de um mesmo trajeto, para percorrer o mesmo trajeto, ele com velocidade constante, o tempo vai diminuir em quantos por cento? Então, galera, presta atenção, tem dois jeitos de resolver, eu vou resolver dos dois. Acompanhem comigo. Primeira resolução. Eu tenho que, no primeiro trajeto, eu tenho o seguinte, a velocidade 1, pela fórmula de razão em proporção à fórmula de velocidade média, é sempre dado pelo espaço, ΔS, pelo tempo. Então, a primeira velocidade é dada por espaço sobre o primeiro tempo, tempo 1. E no segundo trajeto, não é segundo trajeto, Estou colocando segundo trajeto, mas é a segunda forma que ele vai preencher o percurso, Eu vou ter uma velocidade 2, que vai ser o mesmo espaço por um outro tempo. O que é interessante ressaltar? Que neste caso aqui, a velocidade 2 aumentou 60%. Se ela teve uma alta de 60%, quando eu aumento algo em 60%, aí vocês têm que ficar ligados aí. Se eu tenho algo, por exemplo, que vai aumentar, então a velocidade 2, ela vai ser 160% a velocidade 1, ou seja, isso significa que a relação entre as duas velocidades significa que vai ter um aumento de 60%. Aumento se acrescenta em cima de 100. Logicamente, 160% é 160 sobre 100, posso dividir, vai dar exatamente 1,6 V1, ou seja, V2 é igual a 1,6 V1. Essa é a relação de aumento, beleza? Beleza, o que é interessante ressaltar é que aqui, se eu multiplicar cruzado, olha que interessante que vai ter aqui. Eu vou ter ΔS vezes 1, ΔS. V1 vezes T1, V1 vezes T1. Aqui, se eu fizesse a mesma coisa, olha que interessante se eu multiplicar cruzado. ΔS vezes 1, ΔS novamente, é o mesmo espaço. Beleza, aí eu teria V2 vezes T2. Vale ressaltar que, como as duas equações têm ΔS antes da igualdade, é como se eu igualasse uma com a outra. Então, isso tudo vai gerar a seguinte expressão: V1T1 é igual a V2T2. Por sua vez, o V2 eu já sei aqui embaixo. Então, ó, V1T1 é igual a... O V2 é 1,6 T1, beleza? Certo? 1,6 V1, perdão. V2 é 1,6 V1 e aqui vezes T2. Isso é interessante porque ao fazer essa substituição, eu posso cortar o V1. E aqui eu tenho apenas a relação de tempo. T1 vai ser igual a 1,6 T2. Só que ele quer saber o tempo 2. O que vai acontecer com o novo tempo? Vai diminuir em quantos por cento? T2 vai ser igual a T1 dividido por 1,6. Basta passar o 1,6 para cá dividindo. Agora é interessante você perceber, macete aqui, quantos T1 tem em cima. Quando não tem nenhum número específico aqui, explícito, é 1. Então, é 1 sobre 1,6. E se você fazer essa divisão, que está sendo feita aqui agora, certo? Se você realizar essa divisão, você vai ver que a resposta vai dar até uma resposta feia. 0,625 T1. E isso aqui mostra que teve um débito, uma redução na questão do tempo, O tempo 2 foi reduzido, ou seja, qual é a conclusão da questão? Tempo 2 igual a 0,625 T1. Mas aqui não dá para saber exatamente por quê. Eu vou escrever em forma de porcentagem. Olha, vou andar 2 casas para frente, vai dar 62,5% T1. Ou seja,
T2 é igual a 62,5% T1, ou seja, de fato, uma redução. Ué, Humberto, mas uma redução de quanto? Uma redução de 100% menos esse valor, 62,5%. Exatamente 38,5%. Essa é a resposta final. Beleza? Questão interessante, envolve razão e proporção, envolve muita porcentagem. E agora, presta atenção, eu vou resolver de um outro tipo. Antes disso, cito que na descrição do vídeo tem vários links que eu explico cada um desses itens aqui, porcentagem, taxa de redução, e assim a gente vai estudar ainda mais, vocês vão estar estudando ainda mais sobre esse conceito. Vou resolver de outro jeito. Tem um outro jeito, Humberto? Tem, vem comigo. Uma outra resolução. Eu tenho um espaço aqui. Digamos que esse espaço, eu vou encontrar ele ainda, x. Ele foi percorrido com uma velocidade 1 de 100 km por hora. 100 km por hora. Beleza? Essa é a velocidade 1. Se a velocidade 1 é essa, a velocidade 2 vai aumentar 60%. Ué, gente, o que seria aumentar 60%? Basta pegar o 100 e multiplicar por 160%. Já expliquei isso na outra versão de resolução. Vai dar exatamente 160% aqui. Eu vou descobrir o aumento, certo? Vai dar exatamente 1,6 vezes 100 vai dar 160, ou seja, aumentou 60 km por hora, certo? Então, se a primeira velocidade foi 100, para ter um aumento de 60%, a segunda velocidade vai ser de 160 km por hora. Botei um valor redondinho que é o de 100 para ajudar na explicação. Então, essa é a velocidade 1, essa é a velocidade 2. Beleza, beleza. O espaço, aqui é um espaço fixo, e aqui eu tenho um tempo 1, certo? E aqui eu tenho um tempo 2, certo? Como o espaço é fixo, eu vou inventar um espaço redondinho também. Digamos aqui 200 km. 200 km. Então, o que é interessante a gente ressaltar aqui? Que a fórmula da velocidade média é sempre dada pelo espaço, certo? Dividido pelo tempo, certo? Então, o nosso primeiro formato de percurso aqui, ele tem a velocidade de 100, certo? Km por hora, o espaço de 200 e ele tem um T1, certo? Se eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou descobrir o T1, certo? Qual vai ser o valor de T1? 100 vezes T1 igual a 200. T1 igual a 200 dividido por 100 dá igual a quanto? 2 horas. Então, o primeiro tempo é um tempo de 2 horas, nessa primeira configuração. Já na segunda configuração, a fórmula é a mesma, certo? Então, na mesma fórmula, eu pego velocidade primeiro, espaço e dividido pelo tempo, certo? Multiplica o cruzado, certo? 160 vezes T2 igual a 200 vezes 1, que é 200, certo? Então, o meu T2 vai ser exatamente igual a 200 dividido por 160. O que é interessante? Que eu tenho exatamente 20 dividido por 16, certo? E 20 por 16, eu tenho aqui o cálculo, ó. Olha que interessante, 20 dividido por 16. Então, como a gente temos aqui, ó, o cálculo aqui, como a gente vê, dá 1,25. 1,25 horas. Cuidado, não é 1 hora e 25 minutos não, tá? É 1,25 horas, que é 1 hora e 25% da hora. Beleza? Beleza. Caso, né, queiram verificar depois com calma, beleza. Eu quero agora comparar as duas situações. Comparei aqui. Ou seja, eu tinha inicialmente 2 horas. Eu faço uma regrinha de 3. Isso equivale a 100%. 100% é uma base. Eu vou verificar agora com 1,25. O que vai acontecer? Eu vou chamar de x. Vou multiplicar e vou descobrir, certo? 2 vezes x, 2x. 100 vezes 1,25, 125. E aí a gente verifica. 125 dividido por 2, eu tenho a seguinte situação.
eu tenho a análise aqui, né? Que dá 125 por 2, vai dar 62,5. Ou seja, o valor de x é 62,5%. Significa, mais uma vez, conforme fiz na primeira resolução, não vai mudar muita coisa. Se o segundo tempo é de 62,5%, então teve uma redução de 100 menos 62,5, que dá 38,5. Beleza? E assim a gente finaliza 2 formas de resolução aí, questão extremamente interessante. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto.